Se você acompanha aqui o meu canal e aplica, né, parte das coisas que eu falo aqui relacionadas a trade sistemático, eu tenho certeza que você já ficou na dúvida sobre como comparar sistemas de trade. Eu já fiquei nessa dúvida também por muito tempo e recentemente tenho lido alguns livros que têm me dado uma forma um pouco mais científica, digamos assim, de como você pode comparar sistemas de trade de uma forma muito precisa e muito legal. Fiquei bem animado quando descobri essa forma de comparar. Então, nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês mais ou menos, né? Eu não vou muito a fundo nisso porque é um tema muito profundo. Então eu vou dar uma pincelada rápida em como a gente pode comparar sistemas de trade que podem ser completamente diferentes para a gente saber qual de fato pode ser melhor de acordo com o seu perfil de risco. Essa é uma das grandes razões pelas quais eu comecei a programar meus sistemas de trade por fora do TradingView. A gente precisa ter a lista de trades, né? A gente precisa ter a lista de trades bem detalhada. Por quê? Porque a gente vai usar essa lista de trades para fazer essa análise. Basicamente, no TradingView a gente não consegue exportar os dados de uma forma muito fácil, digamos assim, para poder trabalhar com eles depois. Até tem como exportar, eu já fiz alguns vídeos ensinando a fazer isso. Se você tem conta premium, facilita um pouco a sua vida, você consegue sacar esses dados do TradingView com um pouco mais de facilidade. Mas essa foi uma das principais razões pelas quais eu comecei a programar os meus sistemas de trade por fora. Então a primeira coisa que a gente vai precisar para fazer essa análise comparativa, né, de sistemas de trade é ter a lista de trades. Tá? Então a gente precisa ter a lista de trades trade a trade. E uma coisa importante é que a gente precisa não calcular, né, nessa lista de trades, nessa curva de equity, digamos assim, juros composto. Então, por exemplo, se você começa com uma banca de 10 mil dólares e depois do primeiro trade você faz 100 dólares de lucro, o segundo trade você tem ainda que usar a banca inicial como referência para calcular o tamanho da posição. Então você sempre vai usar uma posição fixa em dólar. Então, por exemplo, se no primeiro trade você entrou da sua banca de 10 mil dólares com 5 mil dólares, todos os trades você vai entrar com 5 mil dólares, considerando como se a banca sempre partisse de 10 mil dólares. Assim você consegue ter uma curva, né, de capital, uma curva de equity evoluindo com juros simples e não com juros composto. Isso é muito importante porque o que a gente vai fazer com essa lista de trades é justamente uma simulação de Monte Carlo. Eu já vou explicar para vocês, depois eu vou mostrar tudo aqui no computador, tá? Essa lista de trades que eu tenho, como que eu faço Monte Carlo, os resultados e tudo mais. Como eu disse, né, não com muito detalhe assim, mas eu vou mostrar para vocês os resultados e o que a gente tem que olhar quando a gente faz esse tipo de simulação. Então, uma vez que você tem a lista de trades, né, com esses trades de juros simples, o que você vai fazer é justamente a simulação de Monte Carlo. E o que é a simulação de Monte Carlo? É você pegar essa lista de trades e embaralhar esses trades, deixar eles randômicos, não na ordem que o seu sistema detectou, mas em qualquer outra ordem, né? Você deixa ele randomizado. E você vai randomizar isso milhares de vezes. O sistema que eu programei aqui, que faz a simulação de Monte Carlo para mim, eu tô rodando ele, os resultados que eu vou mostrar para vocês é com 100 mil simulações. Então o que aconteceu aqui, né? Eu embaralhei uma vez, embaralhei outra vez, embaralhei outra vez, embaralhei 100 mil vezes. E com base nessas 100 mil embaralhamentos, a gente pegou as estatísticas, que são os resultados que a gente vai utilizar para poder comparar sistemas de trade. Um ponto muito importante aqui. A lista de trades que você pode ter pode ser por um período de 5, 10, 12, 15 anos, né? Pode ser por muito tempo, né? Se for no Bitcoin, por exemplo, você consegue dado desde 2010. Para fazer essa comparação, a gente vai usar a quantidade de trade dos últimos 2 anos. Então, por exemplo, vamos supor que nos últimos 10 anos você fez 1000 trades. Então, na média, né, 2 anos seriam 200 trades. Então, são com esses 200 trades que você vai embaralhar. Então, mesmo que você tenha 10 mil trades, você vai pegar esse embaralhamento 200 a 200, né? Como se você fosse fazer uma combinação de 1000, 200 a 200. Então, nem sempre vão ser os mesmos 200 trades nessa simulação. Então, isso também é interessante, isso é importante. Então, basicamente, depois que você faz esse embaralhamento, né? No meu caso aqui, 100 mil embaralhamentos, né, desses trades, você tira as estatísticas e com base nessas estatísticas a gente pode decidir, né, normalizar os sistemas de trade, né? Lembra que eu falei que a gente pode comparar sistemas de trade completamente diferentes? A gente pode, mas a gente tem que normalizar esses resultados. E normalmente a gente normaliza pelo risco. E qual que é a principal métrica de risco para sistemas de trade? Na minha opinião, pelo menos, e na opinião do autor também, do Howard Bundy, né, que eu já comentei dele aqui algumas vezes, é meu autor preferido de trade sistemático. Segundo ele, né, a melhor forma da gente normalizar pelo risco seria calculando o drawdown do 95 percentil. O que significa esse drawdown de 95 percentil? Significa que, vamos supor que a gente fala de 20%. Significa que em 95% das simulações que a gente fez, o drawdown foi igual ou menor a X, né? Onde X é a sua tolerância ao risco. Então vamos supor, no meu caso aqui eu fiz com 20%. Eu faço o tamanho da posição, eu ajusto o tamanho da posição nessa simulação de Monte Carlo, para depois das 100 mil simulações com esse tamanho de posição, o drawdown de todas as simulações, né, o cálculo estatístico de todas essas simulações, o drawdown tem somente 5% de chance de ser maior do que 20%. Tá?
Então, basicamente, isso é normalizar pelo risco. Então, pode ser que o sistema 1, para fazer isso, você consiga ter, naquela banca de 10 mil dólares, né, uma entrada de 5 mil dólares. Para o sistema 2, para você chegar no mesmo 95% de drawdown de 20%, talvez você tenha que ter uma posição de 9 mil dólares. Você pode arriscar muito mais e ter um drawdown igual. Então, você tem que fazer essa normalização de posição por risco. Tá? Então, a gente faz essa normalização para depois a gente ver a métrica de lucro. E a métrica de lucro aqui é o CAR 25, tá? Que a gente usa. O que significa o CAR 25? É o retorno anualizado, que só tem 25% de chance de ser menor do que o valor que a gente encontrou. Eu vou mostrar os exemplos aqui, vocês vão entender. Tá? Eu acho que inclusive é melhor a gente ir para isso agora mesmo. Então eu vou pegar o celular aqui para filmar minha tela e vamos começar a conversar com o valor real aqui, que vai ficar muito mais claro de vocês entenderem, tá? Então eu vou gravar minha tela aqui. Desculpa, tá, porque não tá gravando a tela do jeito bonito, né? Mas vamos lá. Aqui nessa tela aqui, vocês estão vendo a minha curva de equity trade a trade que o meu sistema gera, né? Então aqui eu tenho a banca de 10 mil, depois do primeiro trade 10.005, aí aqui nesse período aqui não teve muita variação, enfim. Aqui com base nisso aqui eu consigo pegar o resultado trade por trade, o resultado de juros simples, trade por trade dessa banca, tá? Então isso aqui é a fonte de dados que a gente vai usar para fazer essa análise de Monte Carlo. Beleza, então aqui está a lista de trades que eu comentei com vocês, o resultado no Equity, né, o programa que faz o Monte Carlo, ele já calcula esse resultado percentual para a gente fazer a simulação de Monte Carlo depois. Então vamos para a simulação de Monte Carlo aqui. Então aqui a gente está com o programa que eu fiz, né, para fazer esse resultado da simulação. Então basicamente aqui, né, eu comecei com um capital inicial de 100 mil dólares, eu falei para a simulação que eu quero fazer de 2 anos, né, como eu comentei com vocês, 2 anos de simulação. O position sizing aqui, né, o tamanho da posição, que é onde eu falei para vocês que a gente tem que ir ajustando. Então eu selecionei aqui porcentagem por trade, né, 90% da banca por trade e o número de simulações 100 mil. Então aqui ele começou, né, a fazer esses cálculos aqui da simulação. Ele falou aqui, ó, que para 2 anos a quantidade de trades seria 1.406 trades para esses 2 anos, tá? Mais ou menos 702 trades por ano. E o total de trades que a minha curva de equity tem é 3.815, né? Então esse é o que eu comentei com vocês, né? Aqui a gente vai ter um universo amostral de 3.815 trades, mas as combinações da simulação de Monte Carlo vão ser só de 1.406 trades, tá bom? Então aqui ele começou a rodar essa simulação, tá? E aqui a gente chega nos resultados, que é onde eu quero conversar com vocês, tá? Então vamos vir aqui para essa parte de baixo, que é onde a gente faz a normalização pelo risco, né? O risco assessment aqui. Então ó, aqui eu tenho aqui o 95% de drawdown que eu comentei com vocês, e aqui ele deu 16%. Só que aqui, isso aqui é a métrica que o Band fala no livro dele, né? Pra gente olhar para o 95%, aonde somente em 5% dos casos, né, de todas as simulações que a gente fez, somente em 5% dos casos, 4% dos casos, né? Perdão, em 5% dos casos a gente teve um drawdown maior do que 16%, tá? Aí eu calculei aqui também o 98% e o 99%. Então aqui, somente em 2% dos casos a gente teria um drawdown maior que 18%. E aqui, em somente 1% dos casos, no 99%, a gente teria um drawdown maior do que 19,6%. Então, o que eu fiz aqui nessa simulação, né? Eu normalizei pelo percentil 99, não pelo 95, porque eu quis ser muito mais conservador aqui, tá? Então, eu normalizei pelo 99 e aqui eu tenho um risco, né, de 1% apenas de ter um drawdown maior do que 20% em 2 anos, tá? Isso é o que quer dizer esse resultado aqui. Então, está normalizado. Agora aqui, olhando para o CAR 25, né, que é o retorno anualizado, né, a gente tem aqui uma chance de 75%, né, pelo CAR 25, de ter um resultado de 118,7% ou mais. A chance da gente ter um resultado pior do que 118% de lucro por ano é menor do que 25%. Isso é o que quer dizer esse resultado aqui, tá? Agora que eu calculei também o CAR 10, então eu só tenho uma chance de ter um resultado menor do que 101% de lucro no ano. Opa, desfocou aqui. Em menos de 10% dos casos. E eu só tenho uma chance de ter um lucro menor do que 92% por ano em 5% dos casos, tá? E aqui eu fui jogando para cima para a gente ver também o potencial do sistema, né? Em 5% dos casos eu tenho uma chance de ter um resultado de 195% de lucro ou mais, tá? Então aqui o normalizado, né, segundo o Band fala no modelo dele, a gente usar o CAR 25 para comparar. Então é justamente isso aqui que a gente usa para comparar. Então se no sistema 1 eu tenho um CAR 25 de 118%, 99% de drawdown aqui de 19,6%, esse sistema vai ser melhor do que um sistema 2, por exemplo, que tenha o mesmo drawdown no percentil 99, mas que tenha um CAR 25 de 80%, por exemplo. Então é assim que a gente normaliza e compara sistemas de trade, né? A gente vê aqui, normaliza pelo risco, né? Considerando que o 99% no meu caso aqui seja igual nos dois sistemas, o que tiver o CAR 25 maior vai ser o melhor sistema, porque a gente normalizou pelo risco.
tá? Então, basicamente, essas são as métricas que a gente usa para comparar sistemas de trade. Eu sei que isso não é uma coisa simples, tá? Eu fui falando, eu tô estudando isso nas últimas semanas e eu tô com esse tema muito incrustado na minha cabeça, então às vezes algo que seja muito claro para mim eu não consiga me expressar da melhor forma possível, tá? Mas se você não entendeu assim de cara, eu recomendo você rever o vídeo, né? Principalmente nessa parte aqui onde eu explico os números, para ver se você entende e, tá, lógico, pergunta aí nos comentários que a gente vai trocar essa ideia, beleza? Então eu queria trazer isso aqui para vocês. Agora a minha ideia nos próximos vídeos é, se vocês gostarem desse vídeo aqui, o que eu não sei se esse vídeo vai bem no YouTube, pelo que eu comentei com vocês no último vídeo, né, que eu fiz aqui no canal, mas se esse vídeo aqui for bem, se vocês gostarem desse tema, a gente pode ir aprofundando tema por tema, primeiro como a gente faz o Monte Carlo com detalhe, depois como a gente faz essa análise de performance com detalhe, beleza? Muito obrigado por quem veio até aqui, um abraço e até a próxima.